Karina, obrigada por receberes os hipopómatos aqui neste teu cantinho tão especial. E começamos aqui por tudo isto que está aqui em cima. Apesar de uma jovem ilustradora, contas já com 9 livros. Exato. Olá Nazaré, olá hipopómatas. Sim, são já 9 livros e este ano desenham-se mais uns quantinhos. Ah, é? Os últimos que temos aqui, as últimas novidades, enfim, estes são recentes também e que fazem parte do Plano Nacional de Leitura. Sim. Isto foi uma parceria com a Quid Novi e com o César Madureira. O que é que eu posso dizer? Portanto, são histórias que falam de outros países em que se fala a língua portuguesa. Temos o avô Ximenes. E temos o Polar da Maresia. São todos ainda com a técnica do Platex. Sim, a técnica do Platex, que nós podemos aqui se calhar mostrar, exemplificar, não é? Sim. Tens aqui alguns dos teus originais. Que há muita gente que pensa que é papel de aguarela e por causa da textura, mas que não. Só o Platex é que permite isto. E que dá um trabalho magnífico, como nós aqui vemos. As últimas novidades mesmo, que são mesmo acabadinhos de sair, não é? Os mais recentes, temos aqui. É uma coleção com H Livro, são contos tradicionais do António Mota. Depois destes dois virão ainda mais uns e foi um desafio diferente, foi pegarem histórias que são do nosso imaginário infantil e recontá-las com outras imagens. E que te deu muito prazer fazer, sim, não é? Sim. E como é isto? Qual é a sensação de teres neste momento, apesar de uma carreira ainda curta, de contar já com alguns livros ilustrados por ti no Plano Nacional de Leitura? É importante? A entrada no Plano Nacional de Leitura, sem dúvida. Aliás, era uma coisa que ambicionava e quando soube, aliás, que começaram com os da Quid Novi, acho que se tornou um desafio ainda maior, porque sabemos da divulgação que estes livros têm, nomeadamente no meio escolar. São livros que ganham uma projeção diferente dos outros livros. Porquê literatura infantil? Porquê literatura infantil? Porquê ilustração para literatura infantil? Não sei, eu acho que as imagens dizem tudo, não é? É um mundo à parte, quer dizer, é um sair deste... surgiu também como escapa ao design, que era muito funcional, cumpria objetivos muito concretos e era muito virado para o computador, não é? E a ilustração surge como um retorno às mãos, aos pincéis, às tintas. Mas a ilustração foi sempre uma paixão para ti? Sim, quer dizer, o meu percurso começou nas Belas Artes, andei no Arco, quer dizer, o desenho. Acho que sobretudo se iniciou com um projeto que eu desenvolvi na faculdade, que era um projeto de merchandising de animais que seriam aplicados a t-shirts e uma série de objetos. E depois, quer dizer, foi-se desenvolvendo, foi-se... Eras daquelas que desenhavas as paredes lá em casa em Vida? As paredes ainda não, mas nas salas de aula. Desenhava os colegas de costas, esse de andar com um caderninho a rabiscar. É assim, há uma pergunta que eu tenho que fazer, porque eu acho que é uma pergunta que é oportuna. Não me canso de dizer isto, apesar de jovem ilustradora, tu tens já trabalhos realizados com alguns meios de vulto no mundo da escrita. E falo, por exemplo, deste livro, não é? O Medo que é, escrito pelo Zé Jorge Letria e que tu ilustraste. Isto vai acontecendo naturalmente na tua vida? Eu acho que isto foi um feliz acaso. Quando aconteceu, eu fiquei muito surpreendida, muito bem surpreendida, porque eu ainda só tinha um livro que é o Não Tenho Medo, Estou Aqui com a Climax.
E comecei a contactar editoras, a enviar. Toda a gente me dizia que depois do primeiro abriam-se algumas portas. E então comecei a enviar e a Âmbar viu, gostou e fez-me esta proposta, e quando me disseram ao autor eu fiquei, claro que sim, vamos já começar ontem. Sim, foi muito gratificante. Sim. E é um livro diferente porque é um livro escrito em versos, que eu também acho curioso, porque o curioso do livro em versos é que não existe uma personagem mesma que percorre todas as páginas. Ou seja, se nós fazemos uma menina com caracóis, mas depois queremos uma menina de cor, ou podemos ir mudando e fazendo, criar novas personagens. Há uma maior liberdade de criação. E há as ilustrações funcionam mais metaforicamente, as outras são mais descritivas. Foi muito curioso. Cada livro é um livro, não é? E calculo que tu tenhas imenso prazer. Sim, desculpa. Este aqui, o verso era sobre a bruxa. Ora bem, onde é que estava aqui? Aqui, o medo é a bruxa. O medo é a bruxa de uma história sombria a descansar no parapeito da nossa janela. Ora bem, eu pensei logo, eu não quero uma bruxa daquelas feias com o nariz afiado, quero uma bruxa sedutora. E então depois fui-lhe buscar aqui um sinal. Um sinal que tem, portanto, de mim, vá. E pronto, é estes pequenos jogos que depois só familiares. Os lábios bem pintados. Sim. Aquele decote em forma de coração revela bem a sedução da criatura. Sim. Portanto, todos os livros, depois é curioso porque transportam um bocadinho de nós. Este aqui foi a homenagem a uma amiga minha que tinha que levar uma série de injeções e ela não gostava nada. E, portanto, há estas histórias que depois só são conhecidas por quem nos é próximo, não é? Claro. Mas no fundo todos os livros têm um bocadinho. Todos têm, porque, quer dizer, de mim e de todos os ilustradores põem, porque é a nossa vida, não é? São as coisas do dia-a-dia que nos influenciam. Se tivesses que eleger um, eras capaz? Um preferido? Sim. Ou algum que, pelo menos, não em termos de preferência, mas que tivesse dado muito prazer a fazer? Não consigo assim distinguir. Consigo distinguir, em termos de produção, o que eu considero o mais bem impresso, porque é uma coisa que às vezes nos aborrece, é as reproduções não serem tão fiéis, as cores não serem... Já agora podemos até ver, isso é algo que é muito notório em algumas... Temos aqui, por exemplo, este do avô chinês. Em que se vê bem a diferença entre o livro e o original, não é? Sim. E que realmente... Isto é um processo impossível de controlar? Tem as suas dificuldades, mas é possível conseguir uma aproximação um bocadinho mais fiel. Muitas gráficas pedem os originais para poder acompanhar, para poder equilibrar as máquinas e poder ser uma impressão mais... O que é que sente o ilustrador quando depois vê o seu trabalho como produto acabado e sente que de alguma forma ele não é o espelho fiel que gostaria que fosse daquilo que ele fez? Isso deixa-nos bastante apontados, sim. Porque, quer dizer, houve um pensar tudo, um estudar quais seriam as cores que funcionariam melhor, tanto a nível de produção como a nível de texto. Depois há situações em que há casos em que pequenas partes do texto se podem tornar elegíveis, se a cor é mexida, tudo isso. Deixa-nos de apontados, mas pronto, não. É pena não conseguirmos poder acompanhar este processo de produção. Sim, porque tenho a certeza que os resultados seriam melhores. Portanto, o melhor livro em termos de produção, não de texto, quer dizer, isso não vou fazer distinção, todos os autores têm uma história diferente, é esse, Léo Gato e Passarinho.